tá? A gente vai fazer a correção lá na página 29. Então, a nossa unidade de estudo é a unidade 3, tá? Para quem não estava acompanhando, tem uma atividade avaliativa dessa unidade, que é o seguinte, que é a análise do filme Tempos Modernos, que a entrega dessa análise é até hoje. Então, tem que assistir o filme Tempos Modernos, e eu coloquei lá no grupo a atividade, que é para vocês fazerem. Coloquei lá no grupo a atividade lá acho que eu coloquei em PDF, né? Para vocês fazerem, realizarem a atividade da Revolução Industrial. São 10 perguntas que vocês deverão responder e me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Não tem problemas, né? Aí vocês, a Eduarda acabou de me mandar aqui, estava me mandando pelo WhatsApp, né? Não, quem me mandou depois, quem me mandou agora foi o Nicolas. A Eduarda já tinha mandado. O Nicolas que me mandou agora pelo WhatsApp, não tem problema, pode ser pelo WhatsApp ou pela... A Sofia também mandou, eu vou depois abrir os e-mails e ver direitinho para ler e corrigir. Então, assim, ó, vocês têm que mandar para a prof, tá? Ou por e-mail ou pelo WhatsApp, assim como a Sofia mandou pelo e-mail, o Caio mandou pelo e-mail, o Nicolas mandou aqui para a prof pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Vocês deverão, então, enviar para a prof hoje essa atividade, que é uma atividade avaliativa. Então, dessa unidade, que é a unidade 3, nós vamos ter duas atividades avaliativas. Nós vamos ter a análise do filme, Modernos, então, que vale nota de 0 a 10, tá? E vamos ter também as trilhas da unidade, no final da unidade, tá? Que serve também como avaliação. Portanto, ainda hoje, durante todo o dia, vou receber as atividades do filme, que a prof já passou na outra semana. Assim que a gente começou a unidade, a prof passou o filme para vocês assistirem. A gente fez uma aula só falando sobre o filme, né? E explicando as questões principais do filme, aí a prof mandou a atividade. E hoje a gente vai começar a trabalhar, depois eu expliquei a Revolução Industrial, hoje a gente vai começar a trabalhar a apostila. No final da unidade, daí tem as trilhas para fazer. Então, não esqueçam, quem tem que me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp a atividade que é do filme, certo? Uhum. Né? Então, agora nós vamos... Pro, aquela lá que você passou do tipo, filme, tinha as questões? Isso mesmo. Ah, tá. É essa mesmo, Luiz. Então, ó, a única atividade que a prof mandou com questões, alguma coisa, foi uma única atividade, que foi essa do filme, né, que eu mandei lá no grupo, certo? Então, a atividade do filme, até hoje, né, lá no final do dia, vocês podem mandar até hoje, no final do dia, sem problema nenhum, tá? E a gente vai terminar, no final da unidade, as trilhas já que vocês têm, certo? Ô, prof, tu pode mandar de novo as perguntas? Porque eu tava sem celular, daí... Não tem problema, Vitor. A prof manda, depois que a prof sair aqui da aula ao vivo, a prof vai mandar o vídeo com as explicações da Revolução Industrial, que é bem legal, tá? Para quem não assistiu às aulas. Aí eu mando, o filme é o Tempos Modernos, eu mando o link de novo e embaixo eu já mando a atividade, certo? Ó, então, vamos lá. Hoje eu quero que vocês peguem a postura de vocês, lá na página 20, para fazer a correção. Bora lá, página Bom 20. dia. Bom Tudo dia, bom? bom dia. Página 29, para a gente fazer a correção. Vou abrir a janela aqui, peraí. Apostila? Apostila. Vou abrir aqui para entrar um arzinho. Tá mais fresco. Jaime. O Vitor Teixeira tá participando? Muito bem. Essa é nova, hein? Também, depois da professora já ter adicionado a mãe dele no grupo. Foi a mãe dele que pediu. Ele tava sem celular, né? Uma coisa assim. Ó, vamos lá, então. Ei, vamos lá, página 29. Então, a gente vai começar as correções, tá? Ali na página, vocês sabem que toda a unidade de história, né? O primeiro organize as ideias,
é uma retrospectiva das outras unidades para a gente iniciar a unidade da Revolução Industrial. Então, aqui na 9, tem assim, né? Para iniciarmos o conteúdo, como sempre faz, né? Uma retrospectiva. Qual grupo social assumiu o poder após a Revolução Puritana? Lá no Cromwell, a burguesia. Lembra que essa burguesia está enfiada em tudo quanto é lugar, né? Mais um pouco. Então, olha lá. Os burgueses é que estão assumindo o poder. Eles vão ser os grandes articuladores da Revolução Industrial, né? Aí depois, ó, número 2. Viu como o Vitor está diferente, cabelo claro? Loiro. Número 2. Explique a contribuição da Revolução Puritana para a economia da Inglaterra. A Revolução Puritana é do Oliver Cromwell. Qual foi o documento que ele assinou que mudou tudo isso? Que deixou a Inglaterra se tornar, começou com que a Inglaterra se tornasse uma potência marinha, e depois isso vai desenrolar de tal forma que, por exemplo, na época de Napoleão Bonaparte, a raiva dele é que ele não conseguiu chegar na Inglaterra porque a Inglaterra tinha uma marinha mais forte, né? Então não conseguia chegar na ilha inglesa. O nome era Ship Money, não era? O Ship Money era para conseguir entrar nas ilhas. É como hoje a gente tem ali em Bombinhas, aquele pagamento de imposto. É outro nome. Atos de... Quem é que lembra? Ato de navegação. Isso mesmo, Gustavo. Atos de navegação, tá? Atos de navegação foi um documento assinado pelo Oliver Cromwell que dizia que todos os produtos que chegassem na Inglaterra ou saíssem da Inglaterra chegariam ou sairiam da Inglaterra através de embarcações inglesas. Isso fez com que a economia inglesa começasse a se desenvolver, ou seja, começasse a se tornar aí uma potência. Tá? Então, número 1, tranquilo, é a burguesia. Número 2, é os atos de navegação, que vai beneficiar o comércio, né, gente? Aí, número 3. Qual o significado comercial que a Revolução Puritana trouxe à Inglaterra? Cresceu que classe social? A burguesia. A burguesia, muito bem. Então, economicamente, fez com que crescesse a burguesia e favoreceu o comércio por conta dos atos de navegação. Então, agora, só saem produtos e só chegam produtos através das embarcações inglesas. Isso beneficia a marinha, beneficia o comércio. E, além desse benefício do comércio e da marinha, outra coisa que é importante é que, claro, que se beneficia comércio e marinha, automaticamente a burguesia se torna mais forte, mais proeminente, né? Beleza? Número 3, gente? Tranquilo, né? Ó, número 4. O que representou a Revolução Gloriosa, a chegada do parlamento, tá? Na Inglaterra, em 1688, para o povo inglês. Agora tem um parlamento. Se tem um parlamento, pode ter monarquia absolutista com parlamento? Não. Então, qual é o benefício da Revolução Gloriosa? Agora não tem mais poder absoluto na mão do rei. Agora tem um parlamento. Então, isso é importante, gente. Então, ó, o que representou a Revolução Gloriosa? Representou agora a chegada do parlamento ao poder e o fim do absolutismo. Certo? Acho que bem tranquilo. A gente falou bastante sobre isso, né? Mica, nós estamos corrigindo lá a página 29. Acabamos de fazer a correção da página 29. Vamos lá para a página agora 31. Na apostila do CA, prof. Na apostila. Ó, então diz assim, ó, lá na página 30, na verdade, vai falar das origens da Revolução Industrial, que a gente já falou bastante sobre isso, né? O produto vai deixar de ser um produto artesanal para se tornar um produto industrializado. Para isso, primeiro vai acontecer a manufatura,
que é a divisão do trabalho. Aí depois chega a máquina, que é o que a gente chama de maquinofatura, para daí a ideia é produzir mais em menos tempo, né? Então foi uma grande transformação. Nós vamos ter a eletricidade, né? Vamos ter a utilização do vapor, né? Essa questão da importância de gerar energia para que essas máquinas comecem a funcionar. Então as máquinas são de madeira, depois são substituídas por ferro, né? E lá na página 31 fala da Inglaterra como pioneira disso tudo. E por que ela é pioneira? Porque tem carvão, porque tem lá adentro, tem burguesia forte. Lá no campo tem cercamento de terras, que é a criação das ovelhas para produzir a lã. Tem que lembrar que a primeira indústria é a indústria têxtil, que a gente já falou. Então, tem a burguesia forte, tem uma marinha forte por causa dos atos de navegação, tem matéria-prima e tem uma religião que propicia essa questão do trabalho, né? Então, tudo isso vai facilitar e vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira, a primeira a passar pela Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial é somente na Inglaterra. É por um século, de 1750, século XVIII, até 1850, que é século XIX, todas essas transformações, a saída do homem do campo para a cidade, o crescimento desordenado das cidades, a questão da substituição do trabalho artesanal pelo trabalho industrial, a manufatura, a maquinofatura, todas as transformações, que são muitas, ficaram restritas à Inglaterra. É na segunda Revolução Industrial, ou na segunda fase da Revolução Industrial, a apostila traz como segunda Revolução Industrial, é que essas transformações, elas saem da Inglaterra e elas se espalham para outros países europeus, Estados Unidos, Japão, né? Então, é somente depois de um século. Lá, organize as ideias. Página 31. Primeiro, elabore um conceito para explicar o que é a Revolução Industrial. Gente, é uma das revoluções mais importantes. Sabe por que a gente fala revolução? A palavra revolução é utilizada aqui porque transformou toda a estrutura da Inglaterra. Mudou para melhor. Tem aspectos extremamente positivos, Gustavo, concordo, em gênero e número e grau, porque é uma mudança muito significativa, porque muda tudo, muda a cultura também. Porque agora, imagina, um país que vive agrário e de repente tem a chegada da indústria, tu tem o crescimento das cidades, tu tem uma questão de trabalho que é muito diferente, né? Porque a ligação com o tempo está muito ligada à natureza, agora o tempo é do relógio, tem essas marcações psicológicas, toda a estrutura mudou, a cultura mudou. Então, a gente chama de revolução quando tem uma mudança na estrutura da sociedade, que é o que aconteceu aqui. Olha, nós temos lá na pré-história uma revolução, que é a descoberta da agricultura. Por que foi importante? Porque o homem deixou de ser nômade para se tornar sedentário. Aí depois nós vamos ter tantas coisas acontecendo e aí nós vamos ter a Revolução Industrial, que é uma das mais importantes da história, tá? Então, a Revolução Industrial pode ser, o conceito dela, como uma mudança vamos dizer assim, na produção de bens de consumo. É uma grande transformação na forma de produzir, tá? Então, a grande transformação aqui está na forma de produção. Por quê? O produto vai deixar de ser artesanal para ser um produto industrial. E, para isso, tudo vai se transformar. Então, na verdade, o motim principal é a mudança na produção. Esse é o objetivo. Mais em menos tempo. Como que eu vou fazer isso? De que maneira que eu vou fazer isso? Aí que vai chegar a manufatura, aí depois a maquinofatura, eu preciso de matéria-prima para produzir, eu começo a vender, aí eu tenho um país que querem comercializar comigo, daí eu preciso de mais matéria-prima, de mão de obra barata, ou seja, tudo envolve essa transformação desses bens de consumo. O produto deixa de ser artesanal para ser produto industrial. E aí eu tenho as ações que vão acontecendo para essa transformação. E é uma ação que vai impactar diretamente a vida das pessoas, tá? Que antes viviam no campo e agora vão viver, por exemplo, na cidade. Certo, gente? Entenderam?
Pergunta? Não? Ó, Não. quais são os fatores que explicam o pioneirismo inglês no desenvolvimento da Revolução Industrial? Nós já falamos bastante sobre isso, né? Ó, a Inglaterra, então, tem riquezas como carvão e ferro, tá? O que mais? Ela tem a expansão marítima, ou seja, ela tem embarcações fortes e uma legislação que permite que todos os produtos que vão sair da Inglaterra, na Inglaterra, só cheguem através das embarcações inglesas, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, o processo uma coisa importante é o parlamentarismo também. Por que o parlamentarismo? Porque agora o poder não está só na mão do rei, o poder está no parlamento. O parlamento, por sua vez, quem é que está lá no parlamento? São os burgueses, então a gente tem que ver tudo isso, tá? Quem é que está no parlamento? Não é o camponês, ou não é o Eu ia falar dos parlamentares. da cidade, né? Quem está no parlamento é o burguês. Então, agora o poder não está centralizado só na mão do rei. Eu tenho esse parlamento é representado pelos burgueses. Se ele é representado pelos burgueses, automaticamente, esses burgueses, o que eles querem? Melhores condições de vida. Melhores condições de vida para os burgueses está ligado a comercializar mais, em menos tempo. Então, tem toda essa lógica também que está acontecendo. Outra coisa no campo, que é importante, o cercamento de terras, né? Então, esse homem sai do campo e vem para a cidade, o êxodo rural. Então, quais são as principais motivações que fizeram a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial? Primeiro, a quantidade de matéria-prima que tinha, de ferro e carvão. Depois, os atos de navegação assinados pelo Oliver Cromwell, que beneficiava a marinha inglesa. Depois, nós vamos ter o parlamento. Não temos um poder absoluto, temos um parlamento. Esse parlamento, por sua vez, ele é de representação máxima da burguesia. Então, se ele é representado pela burguesia, as leis criadas no parlamento vão beneficiar o comércio. E no campo, eu tenho cercamento de terras, criação de ovelhas para o beneficiamento de lã e o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Então, essas são as principais motivações que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial. Certo, meus amores? Entenderam? Ficou claro? Hello, eu recém cheguei aqui. Hello, tudo bem? Ó, nós estamos fazendo a correção. A gente fez a correção da página 29 e da página 31. As duas questões da página 31, que é o conceito de Revolução Industrial e por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Mas bem tranquilo. Tens alguma dúvida? Ó, a prof depois bota lá no grupo a fotinho da correção da página 29. Da página 31, eu não tenho a correção aqui, tá? Então, qualquer dúvida pode perguntar para a prof. Elaborar o conceito da Revolução Industrial, Maria Luísa, tem principalmente o objetivo principal da Revolução Industrial é a transformação dos bens de consumo. Esses bens de consumo deixam de ser para serem produzidos de forma industrial. Para isso, é necessário uma mudança. Manufatura, maquinofatura, né? Toda uma mudança para conseguir fazer isso. Isso é tão forte, chamamos de revolução, porque vai impactar diretamente a vida das pessoas. E a segunda pergunta é o pioneirismo na Inglaterra. Aí lembra que a gente já falou? A Inglaterra é um país que tem matéria-prima, que tem carvão, que tem minério de ferro. A Inglaterra é um país que passou... nós vamos ter os atos de navegação assinados pelo Oliver Cromwell, que beneficia a marinha e quem faz comércio, ou seja, a burguesia. A Inglaterra é um sistema parlamentarista, não é mais absolutista, então o parlamento é formado por representantes burgueses, que automaticamente vão ter seu alto benefício,
Tá? A Inglaterra, então, tem acúmulo de capital, tem lá no campo o cercamento de terras e a criação de ovelhas, e a partir disso ela tem também, se tem a criação de ovelhas, tem o êxodo rural, que é a saída do homem do campo da cidade, e o beneficiamento de uma matéria-prima que vai ser a base da primeira indústria na Inglaterra, que é a indústria têxtil. Continuando, então, aí nós temos o processo da produção industrial, que a gente já falou, né? A questão do tempo, né, gente? Que é importante, agora o tempo da máquina, a invenção da energia a vapor, tá? Alimentada pela queima do carvão, o carvão é importante, por conta da energia a vapor. A energia a vapor, ela é alimentada pela queima do carvão. Então, por isso que a Inglaterra é pioneira, porque ela tem carvão em quantidade. E se ela tem carvão em quantidade, ela vai conseguir fazer e vai inventar a energia a vapor, que vai utilizar a base dela, a queima do carvão. Isso vai possibilitar a indústria têxtil. Então, a indústria têxtil só chega como primeira indústria porque nós temos carvão em grande quantidade e porque eles criam a energia a vapor, que a base dela é a queima do carvão, certo? E é por isso que eles vão criar também, vão utilizar aí os navios, né? Tanto navios quanto trens a vapor. Então, nós vamos ter aí uma grande transformação com a energia a vapor. Surgimento de trens. Por quê, gente? Tem que lembrar que se agora a Inglaterra está produzindo produtos, ela precisa escoar esses produtos. Ninguém produz um produto para estar estocado dentro de casa. Ó, vamos pensar hoje. Qual é o nosso grande problema hoje econômico? Com a pandemia. Está todo mundo em casa. Quem pode, obviamente, né? Nós temos uma desigualdade social no país gigantesca. A gente sabe muito bem que uma parcela da população está em casa, mas boa parte dela não pode estar em casa. E economicamente falando, as empresas param de produzir, as empresas que produzem, internamente elas não têm para quem vender. Falar do comércio atual, de venda de roupas nas lojas, se eu não tenho, não tem igreja funcionando, agora que está começando a abrir as igrejas, mas a quantidade de pessoas tem que ser mínima. Tu não tem festa acontecendo, tu não tem formatura, tu não tem primeira comunhão, tu não tem nenhum evento religioso ou, enfim, de qualquer espécie. Isso faz com que a pessoa diminua a compra, porque ela compra uma roupa nova, alguma coisa, porque ela tem um evento para participar. Não tendo isso, é uma reação em cadeia. E aí isso chega lá no cara o dono da loja, que não vende seu produto. Automaticamente chega lá em quem vende o produto para a loja. Né? Por quê? Porque a loja também não vai comprar, porque ela não está vendendo. Então, essa reação em cadeia econômica, essa crise econômica no qual estamos inseridos, e aí nós vamos ter uma retração ao invés de crescimento. Então, hoje, a gente vê que o Brasil, por mais que tenha crescido no último ano, pouco, mas cresceu, né? A retração falada é que nós vamos estar no negativo. Nós não vamos crescer, nós vamos retardar esse crescimento por conta dessa crise econômica advinda dessa pandemia que estamos vivendo. Isso não é local, isso é mundial. Né? Essa crise afetando grandes países como os Estados Unidos, como a China, enfim, como países europeus, imagina o Brasil, né? Então, assim, nós vamos ainda vivenciar essas crises econômicas, vão ser muito fortes, tá? E a economia não vai dar um salto daqui a 1 mês ou 2 meses, nós vamos demorar alguns anos para ter esse crescimento novamente, ou seja, para ter esse desenvolvimento, isso é bem complexo. E essa pandemia... Fala, Gustavo. Essa pandemia começou aqui no Brasil, o governo já estava sabendo que tinha e não cancelaram o carnaval. Poderia ter cancelado. Isso também causou um grande risco. Sim, porque assim, né, Gustavo, o que eles pensaram? Enquanto não estava enquanto isso não estava, por exemplo, assim, as pessoas sabiam que tinha essa pandemia que estava rolando, né? Já tinha na China, mas não estava aqui ainda, então deixa acontecer
por uma questão econômica, né? Aí você tem a questão das forças do investimento, da rede hoteleira, né? De todo mundo que está envolvido. Então, eles deixaram, mesmo sabendo desse risco, deixaram acontecer, tá? Até ela chegar no auge. Por exemplo, nós temos uma flexibilização que é por conta da questão econômica, né? Em toda em toda a legislação de ficar em casa e tudo mais, né? Então, nós temos dois viés. Tem o viés econômico e tem a área da saúde, né? Se vocês estão acompanhando, né? Por exemplo, a região norte do Brasil, lá, Amazonas e tal, está sofrendo muito. São Paulo, Rio de Janeiro, né? E o sul do Brasil, eles estão muito preocupados com a chegada do inverno, tá? Então, assim, a preocupação aqui no sul do Brasil é a chegada do inverno. E nós, ainda, né, gente? Então, nós, ainda bem, né, que nós estamos assim, a gente não vê os dados aumentar substancialmente, mas a preocupação deles maior é com a hora que esfriar e com a chegada do inverno. Então, algumas regiões do Brasil ainda não estão passando pelo auge da pandemia, né? E é claro que é uma coisa que economicamente vai afetar, é mundial, né? O que está sendo. Mas, assim, ainda acredito que ali para meados de maio, a hora que esfriar, nós vamos, tomara que não, né? Que esteja errado, né? Que não tenha um aumento de casos, né? Mas os estudos mostram que é provável que com o inverno isso aumente. Isso é uma grande transformação. A gente está falando de revolução industrial, né? Isso é uma grande transformação atual, né? Para quem trabalha, novas formas de trabalho, na verdade, ligado à tecnologia. Então, é um crescimento do trabalho remoto, para quem pode fazer, porque nem todo mundo pode fazer o trabalho remoto, que é o nosso caso, tá? Mas, assim, outras formas de trabalho, né, ligada a essa tecnologia vão surgir a partir de agora. A gente já sabe, já tem o crescimento de novas formas de trabalho, vocês já são uma geração, uma forma de trabalho diferente, e vocês vão ver quando vocês estiverem na área profissional, vai surgir muitas profissões diferentes que nós temos hoje, ligada à tecnologia, à produção de conteúdo à tecnologia, né? Então, produção de games, que hoje é uma das crescentes da área de tecnologia, né? Empresas que produzem games. E isso vamos dizer assim, altamente rentável economicamente. Então, tem várias indústrias surgindo com outras possibilidades, com outros tipos de produção de conteúdo, que não importa se você está na empresa, essas empresas dizem, se você está em casa, onde você esteja, desde que você gere conteúdo, desde que você gere produção de conteúdo. Então, outra forma de trabalho. Na Revolução Industrial, qual é a forma de trabalho? Tu tem que estar lá na empresa, trabalhando, né? Ou seja, fazendo aquele trabalho repetitivo, apertando porca, batendo. É outro tipo de produção. E hoje a gente vive uma outra revolução, que, né, a gente fala que a gente já está na 4ª Revolução Industrial, que é essa produção de conteúdo, de geração de conteúdo. É uma outra forma de produção também e de indústria, né? E vocês, principalmente, que essa nova geração, vocês vão vivenciar muito isso, né? Essa 4ª Revolução Industrial, com essa produção de conteúdo, tudo, com essas transformações no quesito relações de trabalho, que também tendem a se flexibilizar, né? Não é mais aquela produção em série dentro da empresa. É claro que esse tipo de produção, ele vai continuar acontecendo, porque grandes indústrias precisam, né? Mas cada vez mais eu tenho automação, cada vez mais eu tenho computadorização do meu trabalho, né? E aí isso faz com que eu precise de mais gente em liderança que gere conteúdo do que na máquina, ali só produzindo. Então, o que é importante a gente, principalmente vocês entenderem, que o que vocês precisam desenvolver altamente é criatividade, para conseguir gerar conteúdo. Quanto mais criatividade vocês tiverem, mais geração de conteúdo vocês fazem, maior a chance de um emprego diferenciado
e de um emprego que flexibilize, que vocês tenham qualidade de vida e financeiramente também rentável. Essa qualidade de vida, quando a gente fala qualidade de vida, é ter um emprego que tu tenha uma rentabilidade, para tu consiga viajar, para tu ter qualidade de vida efetivamente, né? Não só para sobreviver, é o objetivo. Mas no Brasil, que é um país altamente desigual, a gente tem inúmeros enfrentamentos com uma pandemia como essa, né? Os trabalhadores formais, né? Que não conseguem gerar renda. Então, como é um país com uma desigualdade social muito grande, tá? A gente vai, e eu acho que penso que essa pandemia ela marca muito isso, essa desigualdade social. Gente, pessoas que vocês já perceberam filas para conseguir organizar o CPF, pessoas que não estão nem contabilizadas lá no cadastro único. Então, é assustadora essa desigualdade social que nós temos, né? Nós somos privilegiados, mas nós temos um número muito grande de pessoas que não tem água encanada. Não tem água. Começa por aí. Então, tudo isso gera essa desigualdade social e aí, nós temos inúmeros problemas advindo a isso. Olha lá. Ô, prof. Pode prof. falar. Cara, enquanto a pandemia rolava, eu ficava sabendo da pandemia. Eu tava feliz que eu ia viajar finalmente pra fora do Brasil. Eu nunca saí do Brasil na vida. E, tipo, cancelaram a viagem. Antes ali, né? Porque lá tu ia pra onde, Maria? Eu ia pra Portugal, pra Espanha e pra França. 2 dias cada um. 2 dias cada um? Então, assim, vai ter oportunidade ainda, Maria. Mas é claro que na Europa essa pandemia já estava acontecendo antes de chegar aqui no Brasil, né? Na verdade, né? Então, os cancelamentos. Eu tenho uma conhecida minha que ela foi viajar do mesmo jeito. Nossa. E, tipo, tava eu ia bem aqui viajar. Começando, mas aí, tipo, não foi cancelado oficialmente. Quem quisesse desistir, desistia. Ela foi. Ela ficou lá no auge da pandemia. Né? Ela estava na Inglaterra. Então, assim, é claro, um pouquinho, a pandemia já estava rolando lá na Europa. Então, assim, ela tirando foto em lugares, tipo, tudo chique, com comida, tava postando nos stories, e o negócio fervendo. Eu disse, meu Deus. Nossa. Mas, enfim, aí é uma escolha eu digo assim, de cada indivíduo, né? Então, assim, como a gente vê pessoas que têm mais cuidados, pessoas que não estão preocupadas também com essa pandemia, a gente tem de tudo, né? O país, ele é diverso, e a gente vê levando mais a sério, outras não, outras não estão preocupadas, tem de tudo. É um país muito grande, com culturas muito diferentes e com aspectos de ver o mundo também muito diferentes. A gente tem essa miscelânea aí, né? Mas, de maneira geral, o que tem que se levar em conta são 2 análises, né? A questão epidemiológica, ou seja, a questão ligada ao contágio, e a questão econômica. São 2 olhares sobre essa pandemia, né? E o que tem que ficar claro é que é uma grande ação no quesito indústria mesmo. Já que nós estamos falando de revolução industrial, né? Vamos trazer para o nosso cotidiano todas essas transformações na Inglaterra, e vocês estão vivenciando isso. Daqui a alguns anos, vocês vão dizer, nossa, naquela época, ou quando nós éramos, uns 13, 14 anos, passamos por uma pandemia que mudou as relações de trabalho. Vocês vão falar sobre isso